Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática, e vamos agora ir para mais um momento de conhecimento, aprofundar aí nossos conhecimentos. Hoje a gente vai estudar sobre área e perímetro, conteúdo muito importante, de muita utilidade, né? Geometria, a gente usa em muitas situações, e na aula de hoje, que a gente vai falar de perímetro e área, a gente vai lidar com conceitos que a gente usa muito no dia a dia, tá? São conceitos que a gente aplica em casa, de repente quer colocar a cerâmica em um ambiente, né? Ou fazer a borda de uma toalha, você quer colocar uma fita lá em alguma coisa, né? Então, quando a gente está trabalhando com essas ideias de borda ou medir espaços, isso é o conceito de perímetro e área que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? Então, vamos lá entender, aprender o que são essas coisas. No caso, são conteúdos que estão nos descritores D12 e D13 do SAEB-SAEP, tá? Conteúdos aí que costuma cair em todas as provas de avaliações externas que vocês forem fazer, tá? Então, o descritor D12 busca resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, já o D13 resolver problemas envolvendo áreas, tá? Então, para chegar nesse bom entendimento, nós iremos entender o conceito de perímetro e de área usando várias figuras, tá? Observando tanto regiões quadriculadas, ou seja, trabalhando com o conceito em si, bem como faremos o cálculo também de áreas usando fórmulas, tá? Pelo menos apresentaremos, né? E aí, nós começamos, pronto, aqui a gente tem uma situação prática, né? O que é perímetro? Então, perímetro de figuras planas indica o valor quando a gente quer medir o contorno de uma região, tá? Então, aqui a gente tem duas imagens. Na primeira imagem, nós conhecemos as dimensões de todo o contorno. Se a gente quer somar, quer saber quanto mede todas essas distâncias aqui, a gente está falando de perímetro de figura. Uma situação prática que pode ser, tá aqui uma imagem, né, de uma fazenda, e digamos que o fazendeiro queira saber quanto de madeira ou quanto de arame ele precisa para fazer um cercado, como a gente vê aqui, seja para o que for, ou quanto que vai ser para fazer um muro de uma residência, de uma região qualquer, enfim. Se a gente vai olhar para a borda, para o contorno de uma figura, a gente está falando de perímetro. Essa é a definição de perímetro de figuras planas, tá bom? É a gente somar todo o contorno de uma figura. E a gente vai ver isso em vários problemas reais. A ideia está lá no outro slide e aqui com o uso de fórmulas. Mas aí, o mais importante é você entender o conceito de perímetro. É você somar realmente todas as dimensões, as medidas dos lados. No caso, se a gente tem um triângulo, este daqui é um triângulo onde os lados são todos iguais. Lembram de áreas anteriores como a gente chama esse triângulo, gente? Se o triângulo tem os lados todos iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Muito bem! Então, temos aqui um triângulo onde os três lados valem L. Quem é o perímetro, então? É somar o L 3 vezes, que dá 3L, tá bom? Retângulo. Um retângulo é um quadrilátero que tem duas dimensões. Este lado tem a mesma dimensão que essa e esse igual a esse. Então, calcular o perímetro é somar os 4 lados. O B aparece 2 vezes, por isso que tem aqui, 2 vezes o valor de B, mais o H que aparece também 2 vezes, esse lado e esse, tá? Olha aqui, tem que decorar essas fórmulas? Não, tem só que entender que você tem que somar todas as medidas, todos os lados, né? Olhar para o contorno para encontrar o perímetro, tá bom? Aqui é só para a gente representar como fórmula. Se você entender o conceito, aí fica tranquilo. No caso de círculo e circunferência, aí sim você precisa memorizar a expressão. Então, círculo é quando a gente observa a região interna, espaço todo preenchido. A circunferência é olhar só para a borda. Essa é a diferença entre círculo e circunferência, né?
Então, no caso, se a gente quer medir o tamanho da borda, no caso aqui da circunferência, ou do círculo, se for fechado é um círculo. Se for uma região aberta aqui no meio, né, olhando só para a borda, aí a gente tem a circunferência. Se a gente quer medir esse tamanho da borda, aí a gente está falando de perímetro e para a circunferência a gente chama isso de comprimento da circunferência, tá? Para calcular isso, a gente usa essa expressão aqui, gente. Multiplica o número 2 por π. Π é um número irracional, tem um valor fixo, com infinitas casas decimais. Na prática, a gente usa valores arredondados com até 2 casas decimais, aproximadamente 3,14, está escrito isso aqui. E multiplica por R. Quem é R? É o raio da circunferência. E raio, por sua vez, é a distância do centro até a extremidade, tá? Então, a circunferência tem elementos essenciais da gente conhecer, ó, o raio, que é a distância do centro a qualquer ponto da extremidade. Então, aqui a gente tem desenhado o raio 3 vezes. Este, daqui para cá e daqui para cá, ó. E quando a gente atravessa a circunferência passando pelo centro, esse tamanho todinho aqui, ó, nós temos o diâmetro. Nota que o diâmetro equivale ao raio 2 vezes, ó, porque a gente tem o raio esse pedaço e aqui também. E o diâmetro não é tudo? Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, essa relação aí é importante você conhecer, porque nos exercícios, se ele der o diâmetro, você, consequentemente, chega no raio, né? O raio é a metade do diâmetro. Se ele der o raio, você pode chegar no diâmetro, porque o diâmetro é o dobro do raio. Enfim, o círculo, aí realmente você precisa memorizar a fórmula. A área e o perímetro estão dados aqui. Mas as demais figuras, é só você saber que tem que somar todas as medidas dos lados, tá bom? Isso é perímetro. E o que é área? Aproveitando essa figura aqui, tá no próximo slide, mas aproveitando essa figura, já que tem a fórmula de área aqui da circunferência, a área, gente, é o espaço interno. A gente quer agora medir uma região. Não é olhar para a borda apenas, mas para a região interna. Então, quando a gente fala do espaço interno de qualquer figura, a gente está definindo área, tá? E a área para ser encontrada, se tiver na malha quadriculada, a gente consegue contar e ter uma ideia do tamanho da região interna. Mas se não tiver na malha quadriculada, a gente precisa usar a fórmula. No caso do círculo, que é o que você precisa memorizar, a fórmula da área está aqui, ou seja, o tamanho do espaço interno do círculo. A gente usa essa fórmula, lembra que π é um número irracional, olha o valor dele aqui, aproximadamente 3,14. Na questão, ele vai dizer lá quantas casas decimais a gente deve usar, e R é o raio, ó, que é a distância do centro até a extremidade da circunferência, ok? Deixa eu apagar isso daqui para a gente chegar no próximo slide, onde a gente fala da área, né? Então, a gente já entendeu o conceito de área. Nessa imagem aqui, ó, coloquei várias situações para a gente explorar a ideia de área. Então, área é o tamanho de uma região, é o tamanho de uma superfície. No caso aqui, a gente tem um terreno, caso a gente queira saber o tamanho, o espaço que tem nesse terreno. Você quer lotear, né? Vai vender esse terreno, vai fazer lotes, e aí quer medir qual é o tamanho que tem aqui. Ou não quer lotear, mas você quer simplesmente saber o tamanho que tem em sua propriedade. Nessas imagens, ó, saber desse espaço interno dessas figuras. Então, quando a gente fala de espaço interno, a gente está falando de área. Quando a gente olha para a borda, é o perímetro. Nesta casa aqui, ó, então a gente pode pensar em área em qual situação? Nota que essa parede aqui, ela está destacada, né? Tem uma cerâmica ou um detalhe gesso, enfim. Você, de repente, quer saber o espaço que tem aqui nessa parede para fazer o teu destaque, né? Colocar aí, preencher com cerâmica. E aí você precisa, então, medir esse tamanho. Essa medição, então, é o que a gente chama de área. O tamanhozinho do jardim aqui, ó, qual é o tamanho dessa região? Ou seja, qual é a área que foi destinada para fazer o jardim? Vai fazer a pintura das paredes. Quanto de tinta vai precisar para fazer a pintura?
Para isso, você tem que saber o espaço que você tem, né? O tamanho das paredes que você tem que pintar. Isso daí é o conceito de área, ok? Então, perímetro é o contorno e área é o espaço interno. Existem fórmulas para calcular a área, cada figura tem uma fórmula específica. Aqui você dá o print da tela, anota isso daí, né? E precisa memorizar. Para ajudar a memorizar é treinar, é fazer exercício. Porque quando a figura não estiver na malha quadriculada, a gente vai precisar dessas fórmulas. Por exemplo, para calcular a área de um quadrado, como é que você faz? Pega o lado e multiplica por ele mesmo, lado vezes lado. É a mesma fórmula do retângulo, sendo que no quadrado os lados são iguais e um número vezes ele mesmo dá ele ao quadrado. Já no retângulo, as dimensões são diferentes, então um número vezes o outro, ó, a base vezes a altura, B vezes H, tá bom? O losango, que é um quadrilátero que tem os lados todos iguais como o quadrado, a diferença está nos ângulos internos. O quadrado, os seus ângulos são todos de 90 graus. Aqui não. Ele é como se fosse um quadrado achatadinho. Ó. A gente pegou o quadrado e apertou nessas duas pontas. Aí ficou a figura mais achatada, né? Para calcular a área de um losango usando a fórmula, ó, a gente usa essas duas dimensões que estão desenhadas aqui no meio do losango. A gente chama de diagonais. A diagonal maior, que ela é mais longa, e a diagonal menor. E a área é o produto dessas diagonais dividido por 2. Triângulo, aqui a gente está com uma das fórmulas, mas existem outras. O triângulo é uma das figuras que mais tem maneira de calcular área, tá? Então, aqui tem a fórmula básica, que é o produto da base pela altura dividido por 2, mas você poderá estudar mais e ver que existem outras fórmulas. Essa é uma delas. E o círculo, que a gente já apresentou a fórmula também, né? Aqui temos um trapézio, que é um quadrilátero, onde temos dois lados paralelos, mas nenhum dos lados tem mesma medida. Então, tem dois lados paralelos, mas com dimensões diferentes. São chamados de bases do trapézio. A base maior e a base menor. Os lados, né, e a altura, que é a distância entre as duas bases. A fórmula da área é essa daqui. A gente soma a medida das duas bases, multiplica pela altura e divide por 2. Então, quando a gente não tiver com problema de malha quadriculada, a gente vai precisar usar aquelas fórmulas. E o conceito é esse. Agora a gente vai treinar, fazer exercícios, tá? Como é que a gente põe na prática aí o que a gente discutiu até então? Então, vamos lá? Primeira questão diz assim: um professor pediu que colocasse fita em volta da quadra de esportes para isolar os alunos durante uma apresentação da Semana Cultural. Gente, vai passar uma fita, ó, por aqui, ó, pela lateral, né? Toda a lateral. A gente vai estar olhando, então, o espaço interno ou só o contorno, só a borda? Concorda que é a borda? E quando a gente quer medir essa borda toda, que é o que ele quer saber aqui, ó, a quantidade mínima de fita necessária para contornar a quadra. Ou seja, ele quer medir quanto de fita vai precisar para dar a volta todinha. Não está olhando só para o contorno? Então, este aqui é um problema em que a gente vai encontrar o perímetro desta figura, o perímetro daquele retângulo. Mas vocês lembram que o perímetro é a soma dos lados, né? Perímetro é a soma dos lados daquela figura. Não vou continuar, escrever, que a letrinha não fica bonita, o número é melhor. Enfim, vocês entenderam que aqui a gente vai somar todos os lados, né? E na imagem a gente vê que este lado tem 22 metros, que é igual a esse, ó, nós temos uma quadra aqui retangular. Este lado vale 12, lá atrás também. Então, para contornar, a gente não tem que dar as 4 voltas. Então, o total de fita vai ser o quê? O 12, a gente soma isso 2 vezes, 12 mais 12, tá? E o 22, aliás, também soma 2 vezes, ó. Então, ou você faz aqui 22 mais 22, ou então faz 2 vezes 22. Vou diminuir a quantidade de números aqui para escrever. 2 vezes 22, né? E aí é fazer essa continha, tá? Pode botar o número um embaixo do outro e fazer a conta. Devido ao nosso tempo,
Vou direto aqui, tá? Pensando em dinheiro, a gente faz essa conta rapidinho, gente. 2 vezes de R$22, dá para fazer essa conta de cabeça. Dá 44, concorda? Aí bota mais uma de R$12, vai para 56. 56, colocando mais R$12, vai para 68, tá? Então, para dar a volta todinha na quadra, vai precisar de 68 metros, ó. A unidade de medida aqui é o metro, tá? 68 metros de fita. Então, a resposta aqui é letra B, tá? Alternativa B. Entenderam? Calculamos o perímetro desta quadra, tá? Então, dei um print, copiem, revejam quantas vezes quiser, se precisar, rever o vídeo para entender o que foi feito e vamos para a próxima questão. Aí, a próxima questão diz assim: numa fazenda do interior do Brasil, um terreno retangular tem 75 metros de frente e 148 metros de lado. Zito cercou com 5 voltas, olha só, 5 voltas. Não foi uma volta só como a gente fez na questão anterior. Lá na quadra foi uma volta só de fita, mas aqui foram 5 voltas com esse arame, né? De acordo com a ilustração ao lado. Quantos metros de arame, no mínimo, ele gastou? Então, para a gente saber quanto de arame ele precisou para dar as 5 voltas lá na sua fazenda, o que a gente tem que fazer? Somar as dimensões todinhas da fazenda e depois multiplicar por 5, concorda? Já que a gente vai dar essa volta 5 vezes. Então, aqui é um problema onde a gente vai estar calculando também o perímetro. A gente está olhando para o contorno da figura. E o perímetro é somar os 4 lados. Não é um terreno retangular? Então, a gente tem aqui um terreno retangular. Vou desenhar aqui hipoteticamente, só para a gente ter a ideia. Um terreno retangular, onde um dos lados mede 75 metros. Então, aqui, ó, esse, bem como esse de cá, mede 75 metros. E o outro, 148 metros. Isso aqui vale 148. E aí, para calcular o perímetro, como é que a gente faz? Então, 2 vezes de 75, 2 vezes de 75, mais 2 vezes de 148, né? Somar todas, 2 vezes, eu coloquei um mais aqui, a multiplicação. 2 vezes 75, mais 2 vezes, botar o pontinho da multiplicação, de 148. Aí, deixa eu apagar isso que ficou estranho, que aqui é a multiplicação, 2 vezes de 75. E aí, é fazer continha aqui, gente, tá? Eu vou deixar para vocês seguirem aí a fazer a continha. A ideia, que é o principal, acho que deu para você entender. Feita essa continha, ou seja, multiplica isso por 2, multiplica isso por 2 também, você vai chegar no perímetro. A resposta final, o que é que você tem que fazer quando chegar na resposta final? Aí vai multiplicar esse número aqui por 5, tá? Vamos fazer. 2 vezes 175 dá 150. 150 com 2 vezes de 148, que dá 296, tá? 296. 150 com 296, nós vamos ter uma volta, que é o perímetro de... Então, ó, juntando casinha com casa decimal, ó, 0 com 6 ficou 6, o 5 com 9, 14, botou o 4, subiu 1, 1 com 1, 2 com 2, daqui 4, ou seja, o perímetro é de 446. É essa a resposta final? Não, porque este número aqui a gente vai multiplicar por 5. Não foram 5 voltas? E quando a gente multiplicar uma volta por 5, aí sim a gente vai chegar na quantidade de arame que o senhor Zito deverá gastar. No caso aqui dá 2.230 metros de arame. 2.230 metros. A resposta da questão, então, ó, é letra A. Ok, gente? De novo aí, perímetro, tá? Vamos avançar, buscar uma questão aqui de área.
Então, apagar a solução dessa e vamos agora treinar fazendo uma diária, medindo não o contorno da figura, mas o tamanho da região interna. Então, essa questão aqui, ó, é uma questão de perímetro também, tá? Vai ser uma cerca, ó, vai ser feita uma cerca e como tá falando de cerca, a gente vai medir todas as dimensões. Então, você só tem que ficar atento, ó, nos lados que não aparece escrito. Por exemplo, não tem número nenhum aqui, mas você não sabe que este lado é igual a esse, então essa medidinha aqui, ó, é de 23. Onde mais que não está escrito? Aqui, mas esse lado é igual ao daqui de cima, né? Este daqui é igual a esse lado de cá. Então, você conhece todas as medidas dessa figura. Soma tudo que você vai ter o contorno, o perímetro da figura, ok? Vamos lá em busca da questão de área. Essa aí vocês conseguem fazer, né? Então, vamos em busca de área. Aqui nós temos de novo questão de perímetro, tá bom? Então, você vai somar as laterais dessa figura. Vocês já são capazes de fazer essa daí. E agora, chegou numa aqui com malha quadriculada. Vamos pensar nessa questão juntos. Pedro usou os pontos, ó, questão do SAEP. Pedro usou os pontos que ficam no meio dos lados de um quadrado de 32 centímetros de perímetro para construir um outro quadrado. Ele repetiu esse processo e obteve o quadrado pintado, como mostra a figura abaixo. Nossa, fala tanto de quadrado, um quadrado dentro do outro, não sei o que, acaba complicando o enunciado, mas a gente vai ver como é uma questão tão simples. Tá? Vamos olhar para a figura e entender tudo que foi dito aqui. As palavras repetidas, né, fez confusão, mas é bem simples. Nós temos um quadrado maior, dentro dele temos um outro menor, que foi construído, ó, a partir do ponto médio do primeiro quadrado, do grandão, tá vendo? E de novo aqui, ó, tem um outro ainda menor, que foi construído a partir da metade do lado deste outro. Então, a gente sempre foi pegando os pontos médios. E aqui nós temos, então, 3 quadrados. Um maior, um quadrado mediano e um quadrado menorzinho, tá? O menor de todos. Aí, ele deu a medida do maior, não foi? O quadrado maior tem 32 centímetros de perímetro, ou seja, somando os 4 lados do maior vale 32. Mesmo se ele não tivesse dito, a gente conseguiria chegar nessa informação, porque como a malha é quadriculada, a gente consegue contar os quadradinhos aqui, ó. Ter perímetro 32, gente, significa os 4 lados deve dar 32. Qual é o número que 4 vezes chega em 32? Concorda que é o 8? 8 vezes 4 dá 32. E, de fato, se a gente contar aqui os quadradinhos, ó, cada lado do quadrado maior tem 8 quadradinhos pequenininhos. Então, o quadrado maior tem lado medindo 8. E lembra que os outros foram construídos sempre da metade? Ou seja, esse daqui, ó, partiu da metade e outro aqui também. Ok. Mas o que ele diz? O que ele pede aqui, né? Cada quadradinho da malha quadriculada abaixo tem 1 centímetro de lado. Então, foi aquilo que a gente tinha comentado. Cada quadradinho pequeno, ó, tem 1 unidade de medida. Pergunta: qual é o perímetro do quadrado pintado? Gente, o quadrado pintado não é o pequenininho? Ele quer o perímetro do quadrado pequenininho, esse daqui. Mas perímetro é a soma dos lados. Mesmo que a gente não olhasse para os 2 quadrados maiores, o quadrado pequenininho ocupa quantos quadradinhos da malha quadriculada? A gente consegue contar, ó, e ver que são 4 quadradinhos em cada lado. Ou seja, a gente consegue olhar para a malha quadriculada e ver que o lado do quadrado pequeno, que é o quadrado que está pintado, é de 4. Se o quadrado pintado tem lado medindo 4, como é que vai ser o perímetro dele? Perímetro não é somar tudo? Então, veja, essa questão faz um enunciado bem longo, põe a medida aí do quadrado maior, mas a gente nem vai usar essa informação. Basta olhar para a figura, contar os quadradinhos que forma o quadrado que está pintado, aí a gente vê que tem lado medindo 4,
E aí a gente consegue achar o perímetro bem rapidamente. No caso, vai ser o 4 somar com ele mesmo 4 vezes. 4 somar com ele mesmo 4 vezes é a mesma coisa que 4 vezes 4. E 4 vezes 4 vale 16, né? 16 centímetros, que é a unidade de medida aqui do quadradinho. Então, resposta da questão, ó, letra B. Ok, gente? Mais uma questão, então, sempre que tiver malha quadriculada, gente, lembra de sair contando os quadradinhos para a gente perceber o tamanho que forma os seus lados, tranquilo? Bom, nós temos aqui um monte de questões e muitas delas vocês irão buscar fazer sozinhos, né? Ver aí o quanto vocês aprenderam. Temos aqui um hexágono regular, ou seja, os lados são todos iguais, essa é a dica, tá? E neste caso aqui, você vai pensar um pouco mais, porque ele está dando o preço para fazer essa moldura de acordo com a quantidade de material que você vai precisar. Você vai pagar 30 centavos por cada centímetros que usar. Mas o lado da moldura, ó, tem 25 centímetros. Quanto vai precisar, então, ao todo para a moldura? Então, calcula o perímetro, que é somar tudo. Quando você tiver a distância total em centímetros, aí você vai buscar essa relação. Cada centímetro vale 30 centavos. A quantidade total de centímetros vai ser quanto? Basta multiplicar esse total pelos 30 centavos que você vai chegar no valor da moldura que você vai fazer para cá, tá bom? Então, tenta fazer esse problema. Ó, outras aí você dá um print para tentar. Eu vou passar rapidamente só para você ter a oportunidade de printar e tentar fazer as questões. Olha aqui a circunferência. Lembra que quando a gente está falando de perímetro da circunferência, que a gente chama de comprimento da circunferência, a gente usa aquela formulazinha. 2πr é o perímetro ou o comprimento da circunferência. E se a gente estiver olhando para o espaço interno, é área, πr ao quadrado, tá? Foi a única questão de circunferência que eu coloquei. E aqui vem a ideia de área, tá? Saep, fazer essa questão para a gente finalizar, porque área é o espaço interno. Então, duas regiões que a gente quer saber a área, tá vendo? Então, vai fazer cálculo? Não, porque não é malha quadriculada, então a gente pode contar os quadradinhos. Considerando cada quadradinho desse aqui, ó, como uma unidade de área. Então, por exemplo, essa figura, né, a primeira aqui, né? Quantos quadradinhos tem? Então, vamos marcando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até aqui. 8 quadradinhos, já temos 8 unidades de área. Por que eu não marquei logo esses dois? Porque tá vendo que o quadradinho não tá todo pintado. Mas, gente, se você observar, nós tínhamos aqui, ó, um quadrado com 2 quadradinhos de cada lado, que foi dividido ao meio, formando esse triângulozinho. Uma parte está usada aqui, outra parte está usada aqui. Então, concorda que você pode trazer esse pedaço de triângulo e preencher esse espaço em branco aqui. Então, os dois triângulos juntos, ó, preencheria esse quadrado que foi feito do lado de cá. Ou seja, esse triângulo com esse juntos ocupam esses 4 quadradinhos menores. Já tinham 8 aqui, com os 4 de cá, dá um total de 12 quadradinhos. De modo que a área dessa figura é de 12 metros quadrados. Metros é a unidade de medida, ó. E área sempre vai aparecer com a unidade de medida elevada ao quadrado, porque a área é uma medida bidimensional, ok? Na mesma ideia, você vai fazer aqui, vai contar quantos quadradinhos tem para ver quanto forma a área. E essa parte aqui, professora, que é um triângulo, aí você vai se ligar que ele vai ser a metade da área desse retângulo todinho. Então, este retângulo que eu acabei de fazer, de contornar de vermelho, tem quantos quadradinhos? O triângulo vai ser a metade dele. Então, junta com os quadradinhos de cá que você vai chegar na área total, ok? É isso aí, gente. Este foi o assunto de hoje, tá? Façam mais questões, façam as outras, tá? Estudem, e matemática tem que treinar,
Se não treinar, aí o aprendizado não chega. Tem mais questões aí para vocês treinarem. Perímetro e área, 2 conteúdos muito importantes que vocês vão usar muito no dia a dia, tá? Então, vou passar rapidinho. Olha, essa questão aqui, ó, esse pedacinho de circunferência, ele se encaixa nesse espaço daqui, gente. Ó, observa isso. Então, quer dizer, esse pedaço a gente trazendo para cá, trazendo essa regiãozinha para cá, nós iremos formar um retângulo completo, ó. Esse espaço que está em branco é preenchido por essa região. E aí é fácil da gente contar e ver quantos quadradinhos conseguimos preencher essa região pintada. Mesma ideia para essa imagem aí da setinha, tá bom? Então é isso. Foi essa nossa aula, deixa eu apagar isso daqui, área e perímetro de figuras planas que nós aprendemos hoje. Agora é com vocês, tá? Bons estudos, fiquem bem, se cuidem, estudem e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Então, tchau, até mais!